pedido. Existem palavras que nunca deveriam ser ditas tarde demais, promessas que não podem esperar amanhã, e pedidos que carregam o peso de uma vida inteira. Meu avô tinha 82 anos quando me chamou pela última vez. Seus olhos já não brilhavam como antes. Suas mãos tremiam ao segurar as minhas. E então, ele sussurrou algo que mudaria para sempre o significado da palavra família. Esta é a história do último pedido dele e de como eu quase deixei passar a chance de cumpri-lo. Era 3 da manhã quando meu telefone tocou. Nunca é boa notícia quando alguém liga nesse horário. Do outro lado da linha, a voz cansada da minha mãe. Seu avô, ele pediu por você. Está fraco. Os médicos dizem que talvez você deva vir agora. Meu coração apertou. Há quanto tempo eu não visitava aquele homem? 3 meses? 6? O trabalho, os compromissos, as desculpas que criamos para não enfrentar o inevitável. Vovô Antônio sempre foi mais do que um avô. Foi o homem que me ensinou a amarrar cadarços, a pescar, a olhar para o céu e encontrar constelações. Foi quem enxugou minhas lágrimas quando meu pai nos deixou. Foi quem disse, com aquela voz firme de quem já viveu o suficiente: menino, na vida você vai perder muito, mas nunca perca a si mesmo. E ali estava eu, correndo pela madrugada, rezando para não ter perdido a chance de ouvi-lo mais uma vez. Quando entrei no quarto, quase não o reconheci. Aquele homem que um dia ergueu-me nos ombros para eu alcançar as estrelas, agora parecia tão pequeno naquela cama, tão frágil, tão humano. Ele abriu os olhos devagar ao ouvir minha voz e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Você veio, sussurrou. Claro que vim, vô. Sempre vou estar aqui. Mentira. Nós dois sabíamos que era mentira. Mas ele apertou minha mão mesmo assim. Eu preciso te pedir uma coisa, disse ele com dificuldade. Não é fácil, mas prometa que vai fazer. Qualquer coisa, vô. Qualquer coisa. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando as últimas forças. Então, tirou do bolsinho do pijama um envelope amarelado, velho, marcado pelo tempo. Isso aqui é uma carta que escrevi há 50 anos, para alguém que eu magoei. Alguém que nunca tive coragem de procurar. Meu avô, aquele homem de silêncios profundos, estava prestes a me confiar um segredo que carregou por meio século. Que você encontre essa pessoa e entregue essa carta. Por favor, não deixe que eu parta sem fazer as pazes. Olhei para o envelope, o nome escrito à mão, com caligrafia antiga, Helena Moreira. Quem é ela, avó? Seus olhos se encheram de água. A mulher que eu amei, antes da sua avó. A mulher que eu abandonei por medo, por covardia. Naquele momento percebi que não conhecia meu avô tão bem quanto pensava. Nenhum de nós conhece completamente aqueles que amamos. Todos carregamos fantasmas. Todos temos contas a acertar. Eu poderia ter dito não. Poderia ter guardado aquela carta e esquecido o assunto. Afinal, 50 anos é muito tempo. Talvez Helena nem estivesse mais viva, mas havia algo nos olhos dele, uma súplica silenciosa, o último pedido de um homem que estava prestando contas com a vida. Comecei a procurar. Primeiro, em registros antigos. Depois, em redes sociais. Liguei para cartórios, igrejas, hospitais. Nada. Até que 3 dias depois, numa cidadezinha do interior, a 400 quilômetros dali, encontrei um rastro. Uma mulher de 78 anos, chamada Helena Moreira, vivia num pequeno sítio. Sozinha. Peguei a estrada sem avisar ninguém. Nem mesmo minha mãe. Isso era entre mim, meu avô e o passado dele. Quando cheguei era fim de tarde. A casa era simples, cercada de flores. Uma senhora de cabelos brancos regava o jardim. Parei o carro, respirei fundo e caminhei até ela. Dona Helena, ela virou-se. Seus olhos eram claros, profundos, e quando me viu, foi como se já soubesse. Você tem os olhos dele. Disse antes mesmo que eu falasse qualquer coisa. Entreguei a carta. Ela abriu o envelope com cuidado, como se estivesse desenterrando algo sagrado. Leu em silêncio.
E quando terminou, as lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Eu sempre soube, disse ela com a voz embargada, sempre soube que ele me amou. Mas precisava ouvir, mesmo que tarde. Ele está vivo? Hesitei. Sim, mas não tem muito tempo. Ela não pensou duas vezes. Pegou o casaco, entrou no meu carro e voltamos juntos. Quando chegamos ao hospital já era noite. Vovô Antônio estava dormindo, fraco, respirando com dificuldade. Helena entrou no quarto. Aproximou-se devagar e segurou a mão dele. Meu avô abriu os olhos e quando viu quem estava ali, algo aconteceu. Algo que a medicina não explica. Ele sorriu, de verdade, como eu nunca tinha visto. Você veio, murmurou. Eu sempre estive aqui, Antônio. Sempre. Eles ficaram assim, de mãos dadas em silêncio por uma hora inteira, sem precisar dizer mais nada, porque algumas palavras não precisam ser ditas. Algumas reconciliações acontecem no silêncio. Meu avô faleceu 3 dias depois, em paz, com um sorriso no rosto, e eu aprendi algo que nunca vou esquecer. Não existem palavras que possam esperar para sempre. Não existem perdões que possam ser adiados. Não existem abraços que podem ficar para depois. Se você ama alguém, diga hoje. Se você magoou alguém, peça perdão agora. Se você tem um último pedido a fazer, não espere estar numa cama de hospital para fazê-lo, porque o tempo não volta. Mas, enquanto estamos vivos, ainda podemos consertar o que quebramos. Meu avô me ensinou isso. Da forma mais dolorosa e mais bonita possível. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago histórias reais sobre amor, perdão, família e os últimos pedidos que mudaram vidas. Porque todos nós temos uma história para contar. E algumas delas precisam ser ouvidas. Nos vemos na próxima. E lembre-se, não deixe para depois o que o coração pede.